Então, no nosso último encontro, nós falamos sobre a gestão administrativa, sobre a perspectiva da cobrança. Então, nós construímos essa realidade falando sobre os aspectos da cobrança, sobre as políticas de cobrança, sobre a perspectiva do mercado e do cenário atual, dos passos e procedimentos da cobrança e de todos os detalhes administrativos que envolvem a cobrança, inclusive pensando no aspecto geral, como a análise de crédito e o crédito, eles estão atrelados a uma demanda pelo rastreamento e o recebimento desse crédito, que é a função administrativa da cobrança. Hoje, então, quero tratar com você sobre a perspectiva do Código de Defesa do Consumidor em relação à cobrança e alguns aspectos do Código de Defesa do Consumidor. Eu já adianto para você que o nosso objetivo não é tratar do Código de Defesa do Consumidor e todos os seus aspectos, todas as suas nuances, né? A aula não é sobre todo o Código de Defesa do Consumidor, mas sim sobre a visão da cobrança administrativa e o amparo legal, ou seja, os direitos do inadimplente e os direitos também do credor. Então, o credor é aquele que, enquanto empresa, está buscando receber aquele crédito que não foi pago e não foi exitoso também, ou está em processo administrativo para recuperar esse crédito. Então, a nossa proposta é verificar e destacar alguns aspectos legais, aquilo que o Código de Defesa do Consumidor vai nos trazer para permear os limites em que o credor tem para a cobrança, também os direitos do inadimplente em relação à cobrança. Então, esse é o nosso objetivo, ok? Tem aqui um guia que preparei para o nosso estudo, até porque é importante nós visualizarmos a letra da lei, não é? Visualizarmos aí o que o Código nos oferece para ter essa estrutura ou ter essa realidade dentro da cobrança. Então, nós vamos caminhar pensando justamente no Código de Defesa do Consumidor e a cobrança. Como eu falei para vocês, eu acho até extremamente, não acho, né? Eu tenho certeza que o conhecimento de todo o Código de Defesa do Consumidor, ele possibilita uma melhor compreensão das relações de consumo, consequentemente, possibilita uma cultura por parte de quem presta serviço ou de quem vende mercadorias com maior qualidade. Não é de hoje que há uma grande e difícil missão de associar boas relações de consumo, boas práticas de consumo, com a defesa dos direitos do consumidor, né? Tanto é que há, por obrigatoriedade legal ali, inclusive, é preciso que um Código de Defesa do Consumidor esteja disponível para consulta no balcão do prestador de serviço ou daquele que vende mercadorias. Na minha visão particular, pouco adianta ter o código lá sem que as pessoas dessa relação de consumo saibam operar o código, saibam as partes dele. Então, eu vejo de grande valia um estudo total do Código de Defesa do Consumidor. É claro que, como falei para vocês, o nosso aspecto de olhar aqui ao código tem a ver com os limites da cobrança. E nós, quando pensamos nisso, por óbvio, né? É claro, é correto que dívidas sejam pagas, né? E claro que para isso existem os instrumentos de cobrança, inclusive que nós vimos passo a passo em encontro anterior. E todos eles são legítimos, estão à disposição do credor. Agora, o problema justamente é quando os credores, né,
muitos deles querem, a todo custo e até sob, ultrapassando os limites estabelecidos em lei, requerer o seu crédito, né? Então, causando constrangimentos no devedor, né? Então, muitos telefonam no local de trabalho, muitos deixam recado com parentes, amigos, sobre dívidas. Então, hoje, inclusive, a cobrança digital, que não vê horário, que importuna o devedor, que fazem ligações periódicas, sem muitas vezes entender que já foi feito um pacto, já foi feito um acordo. Então, todas essas situações, elas ultrapassam os limites da lei. E é muito importante para quem está, então, na administração do negócio, fluir uma administração na cobrança com base nos parâmetros de defesa do consumidor. É certo de que os instrumentos de cobrança de dívidas são legítimos, estão à disposição do credor, mas ele deve respeitar os limites legais assim estabelecidos. Certamente, o processo da cobrança ele será muito mais eficaz quando há um respeito mútuo, sobretudo um respeito dos limites estabelecidos em lei e da correta aplicação das relações de consumo. Nós podemos pensar, então, inicialmente, nos direitos do credor. E, claro, que a cobrança de dívidas é legal e legítima, né? E devem ser devidamente documentados. Nós vimos, inclusive, em encontro anterior, que o devedor deve ser notificado do pagamento. No processo ou no procedimento seguinte, há inclusão no cadastro de inadimplentes, há realização extrajudicial de protesto, se houver algum título de crédito, há um ingresso e a possibilidade de se ingressar com uma ação judicial apropriada. Esses todos são caminhos que o credor tem direito. E nós vimos, inclusive. É legítimo, então, notificar, utilizar uma das formas de cobrança, fazer o contato com o cliente que, no momento, está inadimplente, não é? Seguir com o procedimento e com a sua política de cobrança eficaz, eficiente, através, inclusive, de inscrições e, por fim, até do procedimento judicial que está disponível também para o credor. Então, esse caminho é um caminho legítimo. Agora, vamos conhecer, primeiro, o que diz, então, a legislação consumerista, ou o que diz o Código de Defesa do Consumidor, sobre os limites estabelecidos, né, dentro dessa cobrança. Né? Posso lá fazer um post no Stories, indicando a pessoa que está inadimplente, que deve, marcando ela em fotos, fatos sobre esse fim. Né? Então, veja, primeiro, nós podemos destacar da parte introdutória do Código de Defesa do Consumidor as definições, elas são importantes, né? Primeira definição que nós podemos destacar é quem é consumidor, né? O consumidor é toda pessoa física ou jurídica que vai adquirir um produto, vai adquirir um serviço como destinatário final, né? Isso é consumidor. Vale aqui a anotação da definição de fornecedor, né? Que o código vai utilizar essa nomenclatura para fornecedor. É toda a pessoa física ou jurídica, nacional, estrangeira, pública ou privada, que desenvolve atividade de produção, montagem, criação, construção, formação, importação, exportação, distribuição, comercialização de produtos ou prestação de serviços. Então, fornecedor é aquele, então, que faz com o consumidor ou tem com o consumidor relação de consumo. Eu compro de um fornecedor, ok?
né? Então, essa definição do artigo 3º é importante. Bem como a definição do parágrafo único, que traz a definição do que é produto e o que é serviço, né? Produto é qualquer bem móvel ou imóvel, material é material. E serviço é aquela atividade fornecida no mercado de consumo, inclusive as de natureza bancária ou financeira, de crédito ou securitária, né? Então, importante notar que dentro dos serviços há, inclusive, a menção que serviços de natureza bancária são serviços prestados por um fornecedor. E se isso acontecer, se nós temos então esses elementos, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor deve ser o que norteia as relações de consumo entre as partes. Então, a parte geral, nós destacamos aí artigos 2º e 3º, bem como o parágrafo 1º e 2º do artigo 3º. O artigo 6º é um artigo muito importante, tá aí um artigo que você pode anotar, destacar para você ter toda essa redação, não é? Do artigo 6º, vale a pena. Ele vai tratar dos direitos básicos do consumidor. Sobre a nossa ótica da cobrança, eu quero destacar 2 incisos, não é? Então, que são relevantes, extremamente importantes para a relação estabelecida, inclusive, no aspecto da cobrança, mas você pode e deve ter acesso aí depois a todos os incisos do artigo 6º. Vale a pena a leitura. Então, destaco 2 direitos básicos. Lembrando que direito básico não é porque é pequeno ou menor, mas é porque é o direito estrutural. Então, todo o Código de Defesa do Consumidor está estruturado em cima dessas bases, ou ele é construído ao redor desses temas, né? Então, são direitos básicos do consumidor. Inciso 5, ou inciso 5º, a modificação das cláusulas contratuais que estabeleça prestações desproporcionais ou sua revisão em caso de fatos supervenientes que tornem excessivamente onerosa. E aqui está uma cláusula que tem muito se falado nesse momento de pandemia. Modificação de cláusulas contratuais. Então, é direito básico do consumidor modificar cláusulas. E aqui, interessante a redação, que a redação não é direito do consumidor deixar de existir o contrato. Não, é direito do consumidor modificar cláusulas que estabeleçam prestações desproporcionais. Então, tem que ter aqui o princípio de serem prestações desproporcionais. Ou sua revisão. Então, o consumidor ele pode modificar cláusulas de contratos que estabeleçam prestações desproporcionais, ou é direito básico do consumidor a revisão do contrato, revisão, então a palavra é revisão, em razão de fatos supervenientes. Então, em razão, por que o consumidor pode então, rever o contrato? Porque aconteceram fatos supervenientes. Razão de fatos supervenientes. Qualquer fato superveniente? Não. Fato superveniente que as tornem excessivamente onerosas. Então, é direito básico do consumidor a revisão das cláusulas contratuais em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Há uma boa dica que eu gosto para você, querido aluno, você que está aqui no ao vivo, está fazendo essa interação. Importante a etimologia das palavras, né? Estudar etimologia. Inclusive, você ganha aí e acrescenta ao seu dicionário, né? Então, o que é superveniente? Então, fica a dica aí para você anotar no seu glossário e fazer a sua pesquisa, né? Excessivo, oneroso. Olha que legal aqui o vocabulário para você, querido aluno da administração. Então, é direito básico do consumidor a revisão das cláusulas contratuais em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Olha que interessante, porque se teve um fato superveniente, mas ela não se tornou excessivamente onerosa, aí eu não tenho direito à revisão.
Isso é importante. Também não tem direito à revisão se não tiveram fatos supervenientes, não ocorreram fatos futuros que demonstrem aí a necessidade de revisão. Agora, em ambas as situações, tanto na modificação das cláusulas contratuais, como na revisão das cláusulas contratuais, em nenhum momento o Código de Defesa vai dizer que o contrato pode ser rescindido sem que se tenha responsabilidade das partes. Não há aqui a palavra rescisão contratual, ok? Há modificação em situação aqui estabeleça prestações desproporcionais ou revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Vai anotando aí as suas perguntas, não deixe de fazer. Próximo direito básico aqui do consumidor, que eu destaquei para o nosso tema, o inciso de número 8, que é se não se conseguir a resolução amigável, administrativa, que é e deve ser a busca, sobretudo, para quem é da área administrativa, deve-se buscar sempre a solução administrativa, já que ela é melhor para, inclusive, a preservação do cliente. Mas, em relação ou quando não for possível resolução administrativa e tem que se valer do judiciário, olha só, uma informação importante é que é direito básico do consumidor também a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova. Então, inversão aqui do ônus da prova, nós podemos, então, aqui, ó, vou até ônus, uma coisa que você tem que anotar no seu glossário aí, se aumentar o seu vocabulário, mas eu vou ajudar aqui nessa frase. Com a inversão do direito de provar. Então, eu não preciso produzir as provas, mas essa é uma inversão a meu favor. Significa, resumindo aqui, de alguma certa maneira, para um texto mais direto, é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive não precisando provar nada, ou invertendo esse critério de prova para o fornecedor. É o fornecedor que tem que provar o contrário, né? E também é direito básico do consumidor, no processo civil, né? A área que vai procedimentar e estabelecer, então, esses critérios judiciais, né? É o processo civil que traz aí os instrumentos para a prática, a critério do juiz, for verossímil a alegação, ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. Então, é em todo momento que eu vou ter esse direito aqui? Percebam, não é em todo momento. Tem que acontecer uma coisa. Eu tenho direito à facilitação da defesa dos direitos com a inversão do ônus da prova a seu favor, vírgula, no processo civil, quando? Quando a critério do juiz as alegações parecerem verdadeiras ou condizerem com aquilo que está sendo falado, então o que ele alega tem a ver com os fatos narrados, tem a ver com algum documento juntado, ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. Ou seja, quando o consumidor for hipossuficiente em relação quando o consumidor for hipossuficiente em relação ao fornecedor. Por quê? Veja, olha que importante que é os nossos critérios, ou são os critérios de, primeiro, de verificar o conceito das coisas. Um consumidor pode ser uma pessoa física ou jurídica. Então, imagine um consumidor do tipo pessoa jurídica, uma grande empresa, né, que tenha, então, comprado aí alguns produtos da área da saúde, mas tenha tido problemas.
E aí ele vai, então, desencadeia aí os fatos numa ação judicial. Só que o fornecedor é uma empresa pequena, uma microempresa individual, né? Assim, só para título de exemplo. E essa empresa é uma grande empresa, tem em vários estados. Então, esse consumidor, nessa situação, ele não é hipossuficiente. Ou seja, ele tem capacidade. Então, se ele tem capacidade, ele vai ter que provar. Ele não tem direito à facilidade de defesa e inversão das provas. Ele tem que provar. E também, se não for verossímil, ou seja, se aquilo que eu estou falando não é aquilo que parece ser em relação aos documentos, eu também vou ter que provar. Então, eu tenho direito à inversão nos casos onde a critério do juiz for verossímil, aquilo que eu estou alegando, ou quando ele quem? O consumidor for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, que são regras ordinárias aí da vida e dos negócios jurídicos, relações jurídicas, conforme, inclusive, citei aqui no exemplo. Maravilha! Podemos avançar? Maravilha. Vamos adiante. Vou aqui passar pelo chat ao vivo para verificar se temos até esse momento perguntas antes de avançar, né? E falar das práticas abusivas ali. Vamos dar uma passada aqui pelo nosso chat para verificar se temos perguntas ou observações. Então, vamos dar uma olhada aqui se há, nesse momento, perguntas ou observações. Tranquilo aqui, o pessoal está acompanhando. Perguntas ou observações. Está tranquilo até o momento. Maravilha. Tranquilo. Não deixe de fazer aí o seu questionamento, sua observação. É importante também poder contar aí com acréscimo, como é bom poder trabalhar junto com você e nós aprendemos juntos, né? Tela by tela, nós vamos juntos aprendendo esse tema, não é? Já que não temos mais questionamentos no momento aqui, nesse momento, aqui nós vamos continuar, tá bom? E ao continuar eu vou falar de práticas abusivas. Aí tem a ver com o nosso tema. Então, agora nós vamos olhar lá para o artigo 39 do nosso Código de Defesa do Consumidor, onde tratará sobre as práticas abusivas. Então, diz lá o nosso destaque. É vedado ao fornecedor, né? Olha só, fornecedor de produto e serviço. Você já sabe quem que é o fornecedor. Então, é vedado a quem vende, né? Produto ou quem vende serviço. É vedado significa que é proibido. Não pode fazer. Primeiro, condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como sem justa causa, a limites quantitativos. E aqui está um artigo bastante discutido aí, inclusive em épocas de Covid-19. Então, o fornecedor de produto, ele não pode, primeiro, duas coisas que ele não pode fazer. Condicionar o fornecimento. Ou seja, condicionar é colocar uma condicionante. Eu só posso comprar esse produto se eu levar esse outro. Ou também, bem como, não é? Eu só posso comprar esse serviço, só posso contratar esse serviço se eu comprar esse produto. É isso que trata aqui. Ele não pode fazer isso. Condicionar o fornecimento do produto ou do serviço ao fornecimento de outro produto ou outro serviço. Então, isso é proibido. E essa prática aqui é interessante, ela tem um apelido e se chama venda casada. Não sei se você já ouviu a venda casada. Então, não pode. Eu vou contratar um serviço e aí, então, para você levar esse serviço, aí você precisa comprar esse produto aqui. Eu não posso. Isso é proibido. Essa prática é proibida e considerada, dentre outras, uma prática abusiva. Bem como, ou seja, bem como, sem justa causa, limitar limites quantitativos. Está aqui uma coisa que, às vezes, eu vejo aqui.
né? Talvez você tenha visto. Quantas vezes você já foi aí num fornecedor de produto de higiene, alimentação, limpeza, né? Você foi aí num mercado e você vê lá limitado a 24 produtos por cliente. E aí, pode limitar quantos produtos eu vou levar? Pode, desde que eu tenha uma justa causa. Então, se a minha causa for justa, pode limitar. Agora, se não for causa justa, sem justa causa, aí não vale. Claro, o aluno me pergunta, professor, então como eu vou saber se a causa é justa ou não? Tá aí um direito interessante que vale a pena você perguntar. Você chega lá na gôndola, vê um produto limitado a 5 unidades. Você chega lá no estabelecimento e pergunta o porquê aconteceu essa limitação. E aí tem que ter uma causa justa. Ele vai ter que falar, olha, esse produto está limitado porque o preço está muito abaixo do mercado. Nós estamos praticando uma oferta exclusiva e para atingir todos os consumidores, nós estamos limitando, já que com esse preço poderia atrair outros fornecedores e comprar uma grande quantidade. Então, é preciso o diálogo, olha que coisa interessante. É preciso, então, a empresa que está sendo administrada conhecer as ferramentas de trabalho para limitar ou não. Então, é proibido, é uma prática abusiva, limitar sem ter justa causa, se a causa não for justa, né? Claro, nós podemos pensar se há estabelecido, e já foi até uma pergunta de um aluno, tem a regra do que é justa causa, o que não é no Código de Defesa do Consumidor? Não tem essa regra, né? Nós vamos, então, nos pautarmos por aquilo que nós temos de indicativos, como regras de experiência, orientações do Código de Defesa do Consumidor, orientações das relações de consumo. Então, vai ter uma orientação daquilo que é justo e injusto, né? Então, prática abusiva, o condicionamento do fornecimento, a venda casada, e também a limitação na hora de comprar produto ou serviço. Inciso 7, que eu destaquei para vocês. Repassar informação de forma depreciativa referente a ato praticado pelo consumidor no exercício de seus direitos. Olha que coisa interessante. E aqui você pode pensar, puxa, repassar a informação? Repassar a informação depreciativa referente a ato praticado pelo consumidor no exercício de seus direitos. Então, olha, é uma prática abusiva quando eu vou conversar com o estabelecimento, quero saber a justa causa, inclusive, e há, por parte do fornecedor, uma informação de forma depreciativa referente ao ato que eu pratiquei. De um tipo bem exagerado, como por que você quer saber os limites quantitativos? Não interessa você saber isso aqui é informação administrativa, secreta, isso é informação que não lhe cabe, quem é você? Não é? Então, talvez aqui uma depreciação a um ato praticado no exercício dos meus direitos, né? Bem como no exercício de outros direitos, né, que o código traz. É claro que o nosso enfoque aqui é a cobrança, por isso que, inclusive, na cobrança, quando eu quero saber, o consumidor, então, ele pergunta como eu tenho esse cadastro, por que eu tenho esse cadastro, que título é esse que está atrasado, mas eu já paguei, mas eu quero informação, o repasse das informações não podem ser depreciativos, já que o código, inclusive, garante o exercício do consumidor em querer saber dados que possivelmente estejam elencados sobre a sua pessoa. É prática abusiva elevar sem justa causa, né? Então aqui está aqui um assunto também temático aqui do nosso retomada econômica pós-Covid. Então,
por isso que é importante, né, nossa prática, anotar os preços das coisas. Como é importante anotar o preço das coisas. Porque é proibido elevar sem justa causa, né, o preço de produtos ou serviços. Então, pode um produto, antes da quarentena, estava custando X, agora está custando 4 vezes X? Pode acontecer isso? Pode. Desde que tenha uma justa causa. Desde que ele justifique por que aconteceu essa subida. Olha, aconteceu essa subida de preço, esse aumento de preço, porque meu fornecedor era da cidade de Wuhan, na China, e diante da pandemia global, tive problemas na logística e no ressuprimento. Ok. Agora, sem justa causa, é proibido elevar o preço. Inclusive, sobre esse tema, daqui a pouco eu vou continuar a aula lá no grupo da sala. Eu vou colocar para você duas aplicações aqui importantes que aconteceram recentemente aí sobre elevar sem justa causa o preço de produtos. Tá bom? Então fique atento lá no grupo. Acaba o meu tempo ao vivo aqui, mas eu vou para lá. E, por fim, aplicar, nessa parte aqui das vedações. Aplicar reajuste diverso do legal, ou seja, do estabelecido em lei, ou daquilo que foi contratado. Então não pode aplicar uma fórmula ilegal ou diferente do que foi contratado. São situações proibidas, vedadas, consideradas, inclusive, práticas abusivas. Querido aluno, nosso tempo aqui no ao vivo ele está chegando ao final, mas você não perca a nossa aula lá no grupo da sala. Eu vou continuar lá com mais um pouco sobre esse assunto, vou trazer algumas situações práticas e recentes que aconteceram nessa relação de consumo, e você não perca a próxima aula, porque na próxima aula nós vamos avançar e vamos trabalhar os dados do consumidor e também as penalidades. Tem penalidade para quem cobra no lazer, final de semana? Não perca, fique atento. Eu continuo lá no grupo da sala agora. Um beijo e um abraço virtual para você e faça a sua pergunta, continue mandando sua pergunta aí para responder, tá bom? Vou continuar lá no grupo da sala, tá joia? E você faça suas perguntas, não deixe de fazer. Não vá para casa